A paz, Senhor, amados. Nós estamos hoje para fazer a nossa segunda conversa acerca da apostasia. Nós falamos muita coisa no primeiro vídeo, mas de certeza que não falamos tudo. E até é possível que mesmo depois deste vídeo nós não tenhamos esgotado o assunto de tão vasto que ele é. Mas pelo menos já teremos falado mais coisas importantes e que possam nos ajudar e que Deus nos ajude para que possamos resgatar os nossos irmãos que estão nessa situação, que nós mesmos não caiamos nessa situação, e que se algum irmão que está nessa situação ouça ou acompanhe este vídeo, que ele possa regressar. Eu tenho aqui ao lado, não se vê na câmera, mas tenho aqui a Bíblia no meu celular. Eu quero lembrar aos irmãos, em Êxodo 20, nós temos lá o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Se os irmãos lembrarem-se também lá em Deuteronômio 6, quando começa-se aquele, como se fosse um cântico que faziam os israelitas, que diz: ouve, ó Senhor, ou ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o teu único Deus. Ele é o teu único Senhor. Essa é a primeira coisa que os israelitas ouviam, que os mais novos ouviam, que os mais velhos ouviam, que o Senhor, Deus, Jeová, Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor. E depois logo se diz: não terás outros deuses além de mim. Os irmãos sabem muito bem que a idolatria é de facto a adoração a falsos deuses. E esses falsos deuses podem ser qualquer pessoa e qualquer coisa. E neste vídeo eu quero falar um bocadinho de um falso Deus que tem sido muito idolatrado, que tem sido muito adorado, que tem merecido muita reverência, que tem merecido muita busca, tudo aquilo que a gente devia fazer ao Senhor, buscar ao Senhor, reverenciar ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, está a acontecer com esse Deus. E esse Deus chama-se felicidade. É verdade. Nós temos reverenciado bastante a nossa felicidade. A nossa própria felicidade se tornou um Deus. De tal maneira que Ele é que dita as nossas ações. Tudo que eu faço é para ser feliz, é para agradar a minha felicidade, na verdade. E o mais engraçado é que nós não poupamos esforços para sermos felizes. O mais engraçado e o mais crítico é que nós usamos Deus, o Senhor Jesus Cristo, para nos ajudar a servir a nossa felicidade. Nós estamos a usar a Deus para que Ele, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, nos ajude a sermos mais felizes, nos conceda coisas para sermos felizes. Isto é, nós estamos a fazer Deus nosso cúmplice, nosso aliado na nossa busca pela felicidade, na nossa busca em agradar o Deus felicidade. Por que isto tem a ver com a apostasia? Se os irmãos se recordarem, eu vou ler aqui em Mateus 26, 31 em diante. Aqui é quando Pedro é avisado que ele iria negar a Jesus. Assim como Pedro, nós muitas vezes já dissemos: eu jamais negarei ao Senhor, principalmente quando estávamos no primeiro amor, né? Todos nós fazíamos essas promessas: eu jamais negarei ao Senhor, eu jamais me afastarei, eu vou seguir ao Senhor Jesus até ao fim. Nós dizíamos coisas destas. Mas vamos lá ver aqui o que é que se diz. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que isto tem a ver conosco? Jesus disse assim: todos vocês hoje vão se escandalizar comigo. Aqui o escandalizar significava escandalizar.
significava de facto ficar chocado com alguma coisa que nós esperávamos que acontecesse com Deus, ou que Deus, Jesus, fizesse, e que não aconteceu ou que ele não fez. E o que é isto? Todos esperavam que Jesus derrotasse de forma militar o Império Romano, de forma política o Império Romano, e Jesus não. Antes, pelo contrário, derrotou o Império Romano de uma outra forma, que aos seus olhos foi uma derrota. Para Jesus, eles pensavam, Jesus ganhou, na verdade, não só o Império Romano, mas Jesus ganhou a própria morte naquele momento, mas nós, ou aqueles discípulos, olharam como se ele tivesse perdido. E eles disseram, não, Jesus morrer, isto aqui, aquilo escandalizou-lhes. Nós nos escandalizamos no nosso Senhor Jesus Cristo quando existe alguma coisa que nós esperávamos que o Senhor Jesus fizesse ou fosse para nós e Ele não é essa coisa. Isso nos escandaliza, isso nos deixa mal, nos deixa alarmados. E é isso que o Senhor Jesus estava a dizer aqui. Vocês todos vão se escandalizar em mim. E muitos irmãos têm se escandalizado no Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus não está a aceitar ser cúmplice em servir o Deus delas. Jesus não está a aceitar servir o Deus felicidade do Luís. Ele não está a aceitar e nem vai aceitar, porque Ele é o único Deus. Nós colocamos Jesus na mesma situação que o diabo lhe colocou, quando o diabo disse, mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu vou te dar tudo isto se prostrado me adorares. E nós estamos a fazer a mesma coisa. Nós estamos a dizer, Deus, por favor, dê-nos tudo isto. Dá-me um marido, dá-me uma esposa. Dá-me isto, dá-me aquilo. Não que marido, esposa, emprego e essas coisas sejam por si sós, mas nós temos visto que muitos irmãos, para ter um marido, optam até mesmo pelo jugo desigual. Isto já está se a tornar uma questão de aquilo ser um Deus. Tu estás a precisar tanto de ter um marido ou de ter uma família, que a tua família, o teu marido, o teu emprego, o teu cargo no emprego, está se a tornar um Deus, está se a tornar aquilo que te dá realização e aquilo que te dá sentido, aquilo que te faz sentir pessoa útil. Muitos de nós estão a passar por cima de princípios para adquirir a sua própria felicidade. Na verdade, estamos aí, alguns fazem aquilo que se chama o chamado sonho americano, né? Ser empreendedor, ter uma grande empresa, uma multinacional e ter uma família bonita, viajar por sítios bonitos, conhecer sítios bonitos, sob o pretexto de sermos cabeça e não cauda, sob o pretexto de Deus é o Senhor do ouro e da prata, nós somos filhos do dono do ouro e da prata, então nós também temos que reinar assim como Ele. Mas nós próprios nos esquecemos que o reino de Deus não é nada disso, não são essas coisas. É verdade que Deus é o dono do rei e da prata, mas Ele sabe disso. Essa é a diferença dele e a nossa. Deus sabe que Ele é o dono do rei do ouro e da prata. Deus sabe que Ele é rico. Deus sabe que Ele tem todas as coisas e que Ele pode todas as coisas. Mas Ele também sabe que Ele não é essas coisas e que não são essas coisas que determinam o Ele ser Deus ou não. Não é nada disso. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, pobre, Ele era tão Deus quanto o é agora, glorificado. E esse era o grande problema das pessoas. Quando Jesus veio para cá, eles não conseguiram ver a Deus em Jesus. E nós não estamos a conseguir aceitar que nós não estamos a conseguir um emprego, não estamos a conseguir estudar, não estamos a conseguir um parceiro para casar, não estamos a conseguir filhos e qualquer outra coisa, e mesmo assim ainda somos filhos de Deus. Isto está a desafiar a nossa identidade. E aqui ele diz, eu ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. O pastor de muitos tem sido de facto a sua felicidade. A sua felicidade é que os apacenta. A sua felicidade é que cuida deles. A sua felicidade é que está ali a tratar deles. Por isso é que dois grandes males têm
atacado a juventude e a população em geral, que tem a ver mesmo com questões de felicidade, de autoestima, de sentir-se bem, que é por um lado a depressão e é por outro lado a ansiedade. Todo mundo, quase todo jovem, está ansioso, é ansioso por ser alguma coisa amanhã, por ser feliz amanhã, por ser realizado amanhã, por ter aquilo que ele ainda não tem hoje. Ele vive ansioso por isso. E depois ele fica deprimido ao ver outras pessoas a viverem aquilo que ele gostaria de estar a viver. O que aconteceu aí é que Deus, e por vezes nem é Deus, às vezes é sozinho, a felicidade, esse pastor que tem sido a felicidade, esse Deus que tem sido a nossa felicidade, está a ser ferido. Quando nós vemos os outros felizes, nós não estamos felizes e temos inveja dessas pessoas, ainda que não queramos dizer o nome é esse, temos inveja, a nossa felicidade está a ser ferida. E quando a felicidade é ferida, quando o pastor é ferido, as suas ovelhas se dispersam. A felicidade está a ser ferida e os seus seguidores, os seus proponentes, nós também estamos a ser feridos e estamos a dispersar-nos. Está a ir cada um para o seu lado. Está todo mundo a desertar do cristianismo porque não se sente feliz. A grande verdade é essa. Ninguém sai do cristianismo por achar que Deus já não existe. Todos sabem que Deus existe. Todos sabem que aquilo que viveram em Deus era real. O que aconteceu é que eles se escandalizaram em Deus. Chegou um momento em que Deus já não fazia aquilo que eles faziam. Assim como aconteceu com aqueles homens que seguiram a Jesus, depois de terem comido o pão com ele. Depois Jesus disse, não era acerca daquele pão ali que vocês comeram. Na verdade, eu sou o verdadeiro pão. Eles ficaram tipo, como assim, Jesus, tu és o verdadeiro pão? Como assim nós temos que comer a ti? Quando Jesus começa a dizer que não é acerca das tuas necessidades físicas, emocionais, mas é acerca dele, começa já a trazer o choque, começa a trazer o escândalo. Começam já a dizer, como é que este diz que nós temos que comer a ele? Como é que este diz que nós temos que ficar satisfeitos nele? Como é que ele diz que a obra de Deus é crer nele? E as pessoas começam a ficar chocadas com isso. E foi isso que aconteceu com elas. E depois Jesus também diz para os discípulos, vocês também querem ir embora? Porque naquele episódio muitos daqueles que o seguiam foram embora. Começaram a dizer, duro é este discurso. O que tinha de duro aquele discurso? Tinha de duro que Jesus mostrou que Ele é o Senhor. Só Ele. Nada mais. Ele mostrou que não é acerca da tua fome. Mostrou que na verdade a tua fome nem é essa de pão, de peixe. Não era essa. A tua fome é de mim, é de Deus. Tu tens fome de Deus. E Deus é que tem que satisfazer essa fome. Para todo aquele irmão que está numa situação de querer se desviar, esse teu vazio não é porque tu não tens emprego. Esse teu vazio não é porque tu estás sem esposa, estás sem namorada, estás sem... Eu vou repetindo essas coisas porque são as mais comuns, principalmente em jovens. Não é porque tu estás sem isto ou sem aquilo. É porque tu não estás feliz, não estás contente em Deus. O verdadeiro pão da vida não está a saciar tua fome. A verdadeira obra que tu devias fazer, não o teu emprego, a tua verdadeira obra, que é crer no Senhor Jesus, tu não estás a fazer isso. O teu verdadeiro marido, Cristo, que Ele é o teu esposo, Ele não está a ser teu esposo, não estás a ficar feliz em Cristo ser o teu esposo. E isso te escandaliza. E tu te afastas e tu te apartas por isso. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim, disse o Senhor Jesus em certa vez. Amados, a felicidade é alguma coisa passageira. Tem a ver com aquele bem-estar que nós sentimos num momento. Em alguns momentos nós estamos felizes e em outros nós estamos tristes. É normal. O Senhor Jesus passou por momentos de tristeza. Um dos momentos é quando Lázaro morre, o Senhor Jesus entristeceu-se. Vários momentos o Senhor Jesus se entristece. Quando Ele olha para Israel e vê eles como ovelhas dispersas, Ele se entristece. Assim como Ele quando olha para nós e vê alguns de nós se desviando, alguns de nós desistindo, não orando, não meditando na palavra do Senhor, não obedecendo, Ele se entristece.
Em vários outros episódios nós vemos que o Senhor Jesus se entristece. Deus se entristece. Mas Ele também tem momentos de alegria. Agora, qual é a diferença entre Deus, entre essa felicidade e tristeza? Será que Deus também é como nós, que num dia está mal disposto, está melancólico? Não. Porque existe aquilo que nós chamamos de contentamento. O contentamento já é uma coisa que é mais permanente, é uma coisa que é mais estável. A Bíblia diz que o contentamento é aquilo que é recomendável para nós. Nós, quando lemos em Filipenses é uma carta que, se nós quiséssemos dar um outro nome, nós poderíamos dizer a carta da felicidade. Tem lá cerca de 16 vezes em que Paulo diz alegrem-se ou regozijem-se. Cerca de 16 vezes essa ideia está repetida lá. E então, o que é que nós conseguimos aprender com isso? Primeiro, é interessante pensarmos nesse aspecto, porque ele, quando escreve aquela carta, ele está preso. Ele está preso em Roma e é uma situação triste estar preso. Mas ele, naquela situação, está a falar sobre alegria. Alegrem-se, fiquem alegres, regozijem-se sempre. Outra vez vos digo, regozijem-se. E é nesta carta que nós não só vemos ele a falar sobre alegria, mas nós também vemos ele a falar sobre contentamento. Nós podemos ver lá em Filipenses, no seu capítulo 4, eu estou a ir para lá. Antes até podemos dar um passeio panorâmico muito rápido sobre Filipenses, em que se diz que a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos retivessem, todo aquele irmão que vive buscando a felicidade, mas que não está a focar-se na coisa certa, que é o contentamento no Senhor, meditem algumas coisas que este livro diz. Primeiro, Paulo fala no capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la ou há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos meditar, vamos pensar nisto. Tudo aquilo que Deus começou em ti, tudo aquilo que Deus começou na tua vida, Ele vai completar, Ele vai terminar. Então guarde isso consigo, Deus vai terminar aquilo que Ele começou. E nós podemos avançar e ver um bocadinho mais à frente, em que se diz lá no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Temos que fazer destas palavras uma verdade na nossa vida. O viver é Cristo. E depois se diz mais à frente, vivei acima de tudo de um modo digno do Evangelho, para que, estando eu ausente ou indo ver-vos, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Não vamos negociar o Evangelho de Cristo pela nossa felicidade. Irmão, não negocie a pureza na sua relação por um momento de prazer, de felicidade. Não negocie a questão do jogo desigual para ter um parceiro, para satisfazer esta necessidade. Não negocie a sua integridade no trabalho, fazendo esquemas, entrando em coisas desonestas para conseguir ter um emprego, para conseguir ter um aumento salarial, para conseguir ter uma promoção. Não negocie essas coisas, não pule etapas, não se precipite. E lembre-se, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. É uma graça padecer por Cristo. Padecer por Cristo é quando nós também sofremos perseguição por sermos como Cristo. É quando as coisas também são um bocadinho difíceis para nós, por nós estarmos a seguir um caminho que é de Cristo e não um caminho que o mundo está a seguir. Então, seguremos essas palavras que Paulo está nos a dizer, estando ele preso nesta carta que fala sobre alegria. E
ele fala também, nós podemos ver aqui que no versículo 2, ele fala muito sobre a questão de nós termos o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. Fala sobre nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, são coisas que nós devemos fazer. Fala sobre nós fazermos todas as coisas sem murmurações nem contendas. É engraçado que esta passagem vem antes de uma outra passagem que diz assim: porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Então, por causa disso, porque Deus é que coloca o querer em ti e o efetuar, faça tudo sem murmurar. Deus é que colocou em ti e Deus é que diz na sua palavra que tu deves seguir um caminho de pureza, de honestidade, de integridade, de temor a Ele. E Ele também coloca o efetuar isso em ti. Então, faça isso sem murmurar. Continue sendo fiel a Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis, sem murmurar. Seja alegre nisso e resplandeça no meio de uma geração perversa, que é essa que nós estamos agora, ao invés de sermos como essa geração perversa. Então, lembramos-nos também, versículo 21 do capítulo 2, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Vamos nos lembrar, irmãos, como dissemos no princípio, não vamos buscar a Deus para que Ele nos ajude a servir o nosso outro Deus. Vamos buscar aquilo que é de Jesus Cristo, não aquilo que é próprio para nós, não a nossa felicidade. Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre nós considerarmos todas as outras coisas como esterco. Paulo menciona coisas importantes, menciona a nacionalidade dele, numa altura que questões de nacionalidade eram muito fortes. Ele menciona o fato de ele ter sido formado sobre os pés de Gamaliel. Nós poderíamos dizer, eu fui formado na maior faculdade do país, eu fui formado fora, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutoramento, eu era exemplar, mas ele diz que tudo isso eu considero como perda. Olha que Paulo estava numa situação de ele já ter alcançado todas essas coisas, ele diz tudo isso para mim é perda. Nós estamos numa situação de ainda ir atrás dessas coisas, estamos a ver, temos essas coisas como tanto sentido, como o nosso alvo. Nós nos lembramos que a Bíblia nos chama a considerar essas coisas, de facto, como perda para poder ganhar ao Senhor Jesus. E não olharmos o Senhor Jesus como perda para podermos ganhar essas coisas. É isso que a palavra diz, irmãos. O termo que usa aqui é excremento, é fezes mesmo. E ele diz que todas essas coisas, a minha formação acadêmica, meu mestrado, meu PhD, tudo isso, eu considero como perda para eu poder ganhar a Cristo, para eu poder conhecer o poder da sua ressurreição. É acerca disso que nós devemos viver, irmãos. É acerca disso que nós devemos buscar. Luís, estás a ser muito teórico. Talvez estou. Luís, tu não sabes o que eu estou a passar. De facto, não sei. Nem você sabe o que eu estou a passar. Mas a grande verdade é que não interessa se eu estou a passar isto ou aquilo, ou se você está a passar isto ou aquilo. A palavra de Deus está-nos a dizer esta verdade. E Jesus Cristo disse, aquele que não deixa pai, mãe, não deixa família, não deixa seu emprego, por amor a mim, não é digno de mim. E nós nos esquecemos dessas palavras. Em Mateus 10 ele fala sobre isso. Ele te diz que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada, para separar os membros de uma mesma casa, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Jesus Cristo se mostra como o maior bem, como a maior aquisição do homem. E nós devemos nos lembrar disso, que Jesus é maior do que a minha felicidade, Ele é maior do que os meus sonhos. E eu não devo fazer com que usar a grandeza de Jesus para atingir os meus sonhos, e se tornar Jesus cúmplice dos meus sonhos, cúmplice da minha idolatria ao meu próprio Deus, que é a felicidade. E depois nós chegamos ali no capítulo 4, em que se fala, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrem-se. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Sejamos equilibrados, irmãos, em tudo. O Senhor está perto.
E depois, onde se fala sobre alegria, fala-se também sobre ansiedade. E Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Não andemos ansiosos, antes que as nossas ansiedades sejam conhecidas por Deus, para que Deus trate da nossa ansiedade, não para que Deus venha nos ajudar a resolver a nossa ansiedade diante do nosso outro Deus, que é a felicidade. Não. Aquilo que nós ansiamos, vamos deixar Cristo resolver. Ele vai resolver da sua forma. Acima de tudo, que a nossa ânsia seja por Ele, que nós ansiemos por Ele, assim como a corça anseia por águas. Que Jesus Cristo seja o nosso único Senhor, irmãos. Mais adiante, fala-se que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Ainda que tu não percebas como é que tu estás em paz nessa situação, ainda que tu não percebas como é que tu consegues não ter tanta coisa que os outros têm, mas ainda continuar firme. Isso é porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, excede esse teu entender sobre estas coisas, sobre não estares a perceber porque estás bem, tranquilo com isso, essa paz está contigo. Fique nessa paz de Deus. E depois se diz mais adiante, já em que se fala de contentamento, diz-se no versículo 1, digo isto não por causa da pobreza. Assim como os irmãos podem dizer, tipo, Luís está a falar isso porque ele não alcançou nada, e ele está a falar como um pobre falaria para um rico, a dizer que riqueza não é importante. É claro que ele está a dizer isso porque ele é pobre. Não. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos aprender, irmãos, a viver contentes, ainda que nós estejamos felizes, estejamos contentes, estejamos bem com esse facto de estar bem ou mal. Isso é que é estar contentes em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não é um moto para nós usarmos para termos os nossos sonhos, para termos a nossa alegria. Não é uma palavra mágica, não é um abracadabra, não é uma poção que vai fazer, não é um trampolim para os nossos sonhos. Como quem diz, tu queres ser um piloto da NASA, tudo podes naquele que te fortalece. Não é acerca disso. Tudo posso naquele que me fortalece é acerca de eu posso viver com coisas e posso viver sem coisas. Eu posso ter família, posso não ter. Tudo isso eu posso naquele que me fortalece. Deus te fortalece para viver diferentes circunstâncias de acordo com a sua vontade. Para ter comida, para não ter. Para ter os sonhos que tu desejas em 1 ano, para tê-los em 10. Tudo podes naquele que te fortalece, é acerca disto. E amados irmãos, eu quero lembrar-vos que acima de tudo, que a grande verdade é que nós até estamos felizes. Nós até estamos felizes. Nós até somos felizes. Só que a coisa mais confusa que nos acontece nos nossos dias é que nós somos felizes, mas nós não acreditamos que nós somos felizes. Por que eu digo que nós somos felizes? Você acorda, tem comida, tem bebida, consegue ver seu irmão, consegue ver sua mulher, consegue ver seus filhos. Seus filhos fazem alguma coisa engraçada, você se ri naquele momento. Estas coisas pequenas, pacatas, fazem de você alguém muito feliz. Só que nós não acreditamos nisso. Nós diminuímos a nossa felicidade, porque nós associamos a nossa felicidade à nossa realização. Você não acredita que é feliz, nem vive como alguém feliz, porque ainda não está realizado. Isto é, eu até estou feliz hoje, eu até estou feliz no meu namoro, mas eu ainda não sou casado, então não estou feliz. Eu até estou feliz no neste emprego, mas eu ainda não sou diretor, então não estou feliz. Eu até estou feliz no meu casamento, mas ainda não tenho filhos, então não estou feliz. Nós cancelamos a felicidade atual por causa da felicidade do amanhã. Invalidamos a felicidade do hoje
negamos-nos a sentir a felicidade do hoje porque não temos a felicidade, a alegria do amanhã. Irmãos, nós amanhã, quando formos casados, vamos querer ter filhos. Quando tivermos filhos, nós vamos querer ter outro filho. Depois queremos que os filhos cresçam. Depois que vão à faculdade, que sejam médicos, enfermeiros ou qualquer outra coisa. Isto é, sempre que chegarmos a uma realização, teremos outra realização. Quando eu entrar num emprego, eu hei de querer crescer. Depois hei de querer ter um outro cargo. Até chegar a um ponto que vou querer mudar de empresa, ter meu negócio. Depois ter outro negócio. Eclesiastes dizia que os olhos não param de ver, não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir e a terra não se cansa de engolir os seus mortos. Muitos estão a morrer por causa disto. Muitos estão a morrer espiritualmente, estão a morrer psicologicamente. Todo mundo com sorrisos, mas que por dentro está vazio, está triste. Qual é a solução para tudo isto? O que nós devemos fazer? Parar de negar a felicidade atual, porque não temos isto ou aquilo. Vamos parar de negar a felicidade atual porque não alcançamos isto ou aquilo. Vamos viver na felicidade atual. Aquela felicidade em que só tens um pão, só tens uma coisinha de nada, só tens 10 meticais de crédito, mas dá para fazer alguma coisa. Viva nessa felicidade. Viva na felicidade real e não na felicidade potencial. Viva na felicidade daquilo que tu já és, do que já tens, não naquilo que tu podes ter ou podes ser. Deixa o dia da manhã cuidar de si próprio. Se tu fores alguma coisa amanhã, será amanhã. Estás no hoje, viva no hoje. Não estou a dizer viva projetando só no hoje, não projetando o futuro. Faça planos, delinee coisas, mas viva no hoje. E lembre-se que ainda hoje a tua alma pode ser cobrada, porque a terra não se cansa de engolir os seus mortos. É possível que você alcance as coisas que você quer amanhã, assim como é possível que não. Mas as coisas que você tem hoje, você já alcançou. Aquilo que você é hoje, você já é. Então, regozije-se nisso, seja grato nisso. E lembre-se, houve um homem muito rico, muito sábio, e que ele disse: eu tentei buscar alegria na sabedoria, descobri que isso não me satisfez. Busquei alegria na riqueza, isso não me satisfez. Busquei alegria nas mulheres, nos prazeres, nada disso me satisfez. Este é o rei Salomão, alguém que teve muitas mulheres, cerca de 1000, teve muita riqueza e que foi muito sábio. Ele diz no final das contas, o fim de tudo é: teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Obedece os seus mandamentos. E saiba que o Senhor vai trazer a juízo todas estas coisas, tanto as coisas boas quanto as más, tanto as escondidas quanto as que não estão escondidas. Haverá um juízo para todas estas coisas. Então, vamos temer ao Senhor, vamos alegrar-nos no Senhor Jesus Cristo. Vamos acreditar naquilo que Deus diz sobre nós. Nós somos cordeiros com Cristo Jesus, então riqueza não é problema para nós. Nós temos um Pai celestial, um Pai eterno, então nós nunca seremos órfãos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, de tal maneira que acabou o conceito de solidão. Eu nunca estou sozinho porque existe alguém não ao meu lado, dentro de mim. Aqui onde nós estamos somos dois. Então eu nunca estarei sozinho. Você nunca estará sozinho. Não se sinta só porque você não está só. Existe alguém não contigo, não na tua camisola. Existe alguém dentro de si. Tão perto, tão contigo que ele está dentro de si. Sinta essa companhia. Sinta esse amor, esse calor de Deus. Sinta esse cuidado, porque Ele tem cuidado de nós. E paremos de idolatrar ao Deus alegria, ao Deus felicidade. Voltemos a lembrar-nos que o Senhor é o único Deus, que em nenhum outro nome há salvação, senão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, não se afastem do Senhor Jesus Cristo porque querem felicidade. O Senhor Jesus Cristo é a verdadeira felicidade.
Ele é a verdadeira felicidade, não aquilo que tu pensas que queres alcançar para ser feliz. Isso não te vai fazer feliz. Vai te fazer feliz por um momento e depois vais precisar de outra coisa. Mas o Senhor Jesus é a tua felicidade eterna e suprema. Fique no Senhor Jesus, não se aparte dele, não se desvie dele. E que Deus vos possa abençoar rica e poderosamente. Amém.